Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Sistema de Inteligência Diária. Parte 52. Capítulo 365. Cidade Alta do Castelo da Rocha Cinzenta, Jardim da Varanda. O ar do final da primavera estava fresco, e as flores e árvores estavam em plena floração. Um muro de rosas cuidadosamente aparado estava coberto de botões rosa claro, e uma fonte entre os gramados borrifava uma névoa suave. O canto dos pássaros e o som dos cascos dos cavalos podiam ser ouvidos à distância, e toda a cidade alta parecia uma pintura tranquila. O Duque Spencer Remon estava no centro do jardim. Seu traje cerimonial azul escuro com detalhes dourados estava impecável, os fios dourados brilhando à luz do sol, e sua gola era de um branco deslumbrante. Ele permanecia ereto, sorrindo com uma moderação gentil, como se nenhuma ação indelicada pudesse existir em sua presença. Hoje, o Castelo da Rocha Cinzenta realizou uma cerimônia beneficente. Nobres, representantes de guildas e criadas se reuniram ao seu redor. Longas mesas foram dispostas no pátio, repletas de pão e sopa quente. Remon ergueu uma taça de prata e disse gentilmente à multidão, que se lembrem de que Rocha Cinzenta não só possui grande poderio militar, mas também calor humano. Seguiu-se uma salva de palmas. As crianças do orfanato foram conduzidas ao jardim, carregando flores e bonecas de pano feitas à mão. A menina menor correu muito rápido, quase caindo, mas ele a amparou gentilmente. Nesse instante, todos ao redor prenderam a respiração. Seus movimentos eram naturais, como se ele realmente tivesse pena daquelas crianças. Ele pegou o buquê de rosas brancas e disse suavemente: "Este é o melhor presente." Em seguida, colocou as flores em um vaso ao lado da mesa e se virou para sorrir para os nobres representantes. Uma salva de palmas ainda mais entusiasmada irrompeu da multidão, e uma senhora disse com lágrimas nos olhos: "Vossa Excelência é o nobre mais benevolente do império." Remon assentiu levemente com a cabeça e ordenou que as caixas do armazém fossem abertas. Dentro dos engradados, sacos de farinha cuidadosamente empilhados, caixas de remédios e pequenas botas de couro brilhavam suavemente à luz do sol. Os atendentes distribuíram os itens de acordo com uma lista, e ele pacientemente perguntou sobre as necessidades de cada diretor de orfanato, chegando até assinar pessoalmente o acordo de ajuda para o próximo trimestre. Nobres e mercadores cochichavam entre si, e até as criadas elogiavam discretamente sua nobreza. Quando a última criança apresentou suas flores, os músicos começaram a tocar e uma melodia animada ecoou pelo ar. Remon estava no ponto mais alto do jardim, observando a todos, perfeito como um ícone brilhante e impecável, fazendo com que as pessoas tivessem medo de olhar diretamente para ele. Nesse instante, um cavaleiro entrou rapidamente, sussurrando algumas palavras em seu ouvido. Remon, com um sorriso no rosto, pousou sua taça de prata e disse: "Peço desculpas a todos, por favor, me desculpem. A comida para os pobres está pronta e desejo-lhes paz." Ele encerrou a conversa de forma educada e impecável, virou-se e saiu com o cavaleiro, seus passos ecoando suavemente no chão de pedra do longo corredor. A luz do sol o perseguiu até que a figura nobre desapareceu nas sombras. A pesada porta do escritório se fechou e a luz se apagou instantaneamente. Remon desamarrou as luvas, sentou-se junto à lareira e pegou o envelope que o cavaleiro lhe ofereceu. Ele desdobrou a carta, leu-a atentamente e, por fim, seu olhar se deteve naquelas poucas linhas. A conferência do território do Dragão de Gelo terminou. O sexto príncipe Asta pereceu. Louis está supervisionando a reconstrução do norte. Ele olhou por um longo tempo, os cantos da boca curvando-se ligeiramente, uma emoção complexa que ele não conseguia esconder em seu sorriso. "Este senhor da Maré Vermelha é de fato mais implacável do que eu pensava." O cavaleiro sussurrou. "As informações dos meus subordinados também confirmam isso." Bárbaros atacaram o território do Dragão de Gelo, e o exército da Maré Vermelha contra-atacou com a velocidade de um raio. Disse que Louis, em desvantagem numérica, massacrou os chefes bárbaros em uma única batalha, e os antigos nobres se ajoelharam. Após o encontro, ele usou uma cerimônia de juramento para fazer com que os senhores do norte assinassem uma aliança, e agora a bandeira da Maré Vermelha está hasteada por todo o norte. Remon permaneceu em silêncio por um longo tempo. A luz da lareira refletia em seus olhos, como se ele visse uma figura surgindo à distância. Ele usou sangue para fazer o norte se submeter. Até mesmo seus inimigos o chamam de Salvador. Seu tom era baixo, mas isso não é salvação, é controle. O cavaleiro hesitou por um instante e sussurrou: "Meus subordinados ouviram dizer que Louis trabalha quase incansavelmente nos assuntos de governo. Ele reconstruiu o sistema militar, reorganizou as guildas mercantis e até os refugiados do norte o chamam de Sol." Remon deu uma risadinha em tom lento. "O Sol? Ele é um monarca se apresentando para todos." O cavaleiro prosseguiu relatando: "Meus subordinados obtiveram informações mais detalhadas. Um ataque bárbaro eclodiu durante a Conferência do Norte, o sexto príncipe Asta morreu no local e os antigos nobres foram quase completamente expurgados. Louis XIV usou a Ordem de Reconstrução do Norte para reestruturar o sistema do Norte, reconstruindo as defesas militares, a autoridade alimentar e as rotas comerciais. Agora, os corações do povo do Norte se entregaram completamente à Maré Vermelha." Remon baixou os olhos pensativo. Um ataque bárbaro? Uma coincidência ridícula. A Asta morreu de forma muito limpa, como numa peça perfeitamente orquestrada. Ele está dando um show, deixando todos verem como ele salva o norte. Uma pessoa assim, é realmente alguém de quem o Império deveria se precaver. Remon não estava zangado, mas seus olhos revelavam frieza. Inteligente, cruel, ganancioso, perigoso. Como um lobo em pele humana. Esse jovem conde não era apenas um homem ambicioso, ele também possuía a força necessária para acompanhar sua ambição. Louis agora controlava quase completamente o norte. Com a força militar e os aliados deixados pelo Duque Edmundo, apoiados pelo prestígio da família Calvino, ele poderia figurar entre as 20 maiores potências de todo o Império.
e essa era uma estimativa conservadora. Tal posição seria suficiente para deixar qualquer nobre de renome inquieto. O que era ainda mais surpreendente era que ele tinha apenas 20 e poucos anos. Um jovem em ascensão na fronteira do Império já poderia mudar toda a estrutura de poder do Império. Remon admitiu para si mesmo: este jovem é verdadeiramente assustador. Ele se virou para o cavaleiro, com um tom baixo e frio. A partir de hoje, o orçamento de inteligência da Rocha Cinzenta será aumentado em 1/3, desviado para o norte, para vigiar este homem e vigiá-lo de perto. Sim, o cavaleiro acatou a ordem e se retirou. O escritório ficou em silêncio novamente. Remon inclinou-se junto à janela, olhando para o céu sombrio, e sussurrou: um herói, um jovem e aterrorizante novo Rei Lobo. Remon refletiu por um instante, e um mapa completo do Império surgiu em sua mente. Se o norte caísse completamente nas mãos de Louis, as rotas comerciais e as linhas de mineração da Rocha Cinzenta ficariam totalmente sob seu controle. Não podemos permitir que ele se expanda muito rapidamente. Primeiro, deixe-o ganhar confiança, depois deixe-o perder o equilíbrio. Remon rapidamente delineou um plano em sua mente: usar o comércio e as alianças para conter a Maré Vermelha e, uma vez que os recursos do norte chegassem à Rocha Cinzenta, restringir o fornecimento de recursos financeiros em nome da capital imperial. Se o Senhor da Maré Vermelha realmente continuasse a se expandir, Rocha Cinzenta apoiaria secretamente uma correção justa para fazer esse jovem reconhecer a realidade. Remon soltou um suspiro suave e se virou para pegar seu casaco. Vá dizer ao velho mordomo, disse ele indiferentemente, que não voltarei ao banquete beneficente. Diga apenas que tenho assuntos oficiais a tratar. Uma resposta veio de fora da porta, a voz firme e respeitosa do velho mordomo. Sim, meu senhor. Prepararei o banquete como de costume. Que bom. Remon assentiu, ajustou os punhos da camisa e seu olhar voltou àquela postura aristocrática. Ele se levantou, vestiu uma capa preta e apertou as luvas. 2 cavaleiros de confiança o acompanharam, passando pela passagem em espiral da fortaleza, descendo todo o caminho. O ar foi ficando gradualmente úmido, misturado com o cheiro de ferrugem e sangue. O salão do nível mais baixo era tão iluminado quanto o térreo, graças à luz de lâmpadas de óleo de alquimista dispostas com esmero. Fileiras de gaiolas estendiam-se ao longo das paredes, com suas grades de ferro enegrecidas. As crianças se encolhiam nas gaiolas, algumas tremendo, outras imóveis e outras gritando de dor. Tubos finos de metal eram inseridos em suas costas, e um líquido medicinal fluía por eles. Pedaços de papel e agulhas de cobre descartadas estavam espalhados pelo chão. Vários alquimistas caminhavam silenciosamente entre as fileiras, ajustando válvulas, registrando dados com expressões concentradas, como se estivessem cuidando de um grupo de cobaias modificadas. Aquela sensação de estranheza organizada era mais arrepiante do que o caos. Atrás da grade de ferro curva central estava o coração de todo o salão, um esqueleto gigante de dragão submerso em uma estranha poça de sangue. O corpo do dragão era tão enorme que quase preenchia a metade da sala, suas presas curvadas como foices, meio cravadas no chão de pedra, seu osso iode quebrado, e bolhas ainda emergindo lentamente da cavidade restante de sua garganta. A poça de sangue tinha quase 20 metros de diâmetro, o líquido vermelho escuro, brilhando com um brilho prateado opaco sob as lâmpadas do alquimista. A espinha dorsal do dragão era como uma crista de montanha dilacerada, suas asas de osso quebrado suspensas por dezenas de correntes, afundando no sangue e sendo puxadas para fora, criando ondas de líquido viscoso. Sua cavidade torácica estava aberta, repleta de tubos de alquimista e conjuntos de runas, e um líquido prateado jorrava ao longo das linhas ósseas. Várias crianças inconscientes também jaziam perto da poça de sangue, com os corpos imóveis e o peito subindo e descendo suavemente. Os alquimistas monitoravam o fluxo da droga ao lado deles. Um dos alquimistas virou uma das crianças de bruços e injetou um novo líquido. As pontas dos dedos da criança se contraíram, um gemido baixo e rouco escapou de sua garganta, e então ela silenciou novamente. Bombas funcionavam continuamente sob o peito do dragão, extraindo medula óssea luminosa. O som das bombas era pesado e rítmico, como se respirassem pelo monstro morto. Todo o salão tremeu levemente com o som, e ondulações de um vermelho escuro se espalharam pela poça de sangue, como se o dragão morto estivesse sendo despertado novamente. A origem deste laboratório remonta a mais de 40 anos. Naquela época, o castelo da Rocha Cinzenta ainda não estava concluído. O pai de Spencer, o Duque Aldrich Remon, descobriu este lendário esqueleto de dragão ancestral enquanto construía linhas defensivas. Sim, era um dragão gigante que existia nas lendas, mas nunca tinha sido visto por ninguém. Para fins de experimentação militar, ele e sua equipe de consultores alquimistas extraíram uma poção que poderia aumentar temporariamente o ki de batalha no campo de batalha, chamada extrato de medula de dragão. Essa poção permitia aos cavaleiros liberar o ki de batalha em situações de risco de vida, mantendo o poder de combate máximo por 3 minutos. Mas os efeitos colaterais eram terríveis, dor intensa, exaustão e até morte. Usá-lo mais de 3 vezes era fatal. O velho Remon considerava isso um segredo de campo de batalha de último recurso, proibindo estritamente a produção em massa e deixando apenas um aviso. Este não é um poder que os humanos possam controlar. No entanto, quando Remon herdou o título, o que ele viu não foi risco, mas sim oportunidade. A capital imperial estava então em turbulência, com o imperador desaparecido e várias facções disputando o poder. Ele pressentia nitidamente um vácuo sem precedentes. Uma oportunidade que poderia elevá-lo ao centro do poder imperial e até mesmo levá-lo a governar todo o continente. Ele sabia que esse caos criaria uma nova ordem, e uma nova ordem inevitavelmente exigiria poder. Rocha Cinzenta possuía o segredo da medula do dragão, e jamais deixaria essa moeda de troca escapar por entre seus dedos.
Para ele, moral, proibições e limites financeiros eram apenas papel higiênico descartável. Contanto que isso lhe permitisse subir mais um degrau, mesmo que seus pés estivessem em um mar de sangue, ele o atravessaria sorrindo. Então ele queimou o aviso de seu pai, deixando apenas a fórmula e os registros experimentais, e ordenou à equipe de consultores que reiniciasse a pesquisa com o codinome Projeto de Refino de Sangue na Rocha Cinzenta. Ele não se contentou com uma solução tática, mas queria estabelecer uma fábrica estratégica capaz de produzir energia em massa, utilizando extrato de medula de dragão para modificá-lo e transformá-lo em um catalisador estável, remodelando a carne e os nervos humanos, permitindo que pessoas comuns possuam circuitos de ki de batalha permanentemente. Todos os adultos morreram nos experimentos. Apenas adolescentes com idades entre 10 e 14 anos conseguiram sobreviver por um curto período de tempo. Assim, o Jardim Benevolente da Rocha Cinzenta, aparentemente um orfanato, tornou-se a biblioteca material para este laboratório. As crianças eram registradas, numeradas e depois enviadas para o subsolo para se tornarem novos materiais. O mestre alquimista Mirar deu um passo à frente e curvou-se. Meu senhor, as amostras de segunda geração completaram a injeção. 13 se adaptaram com sucesso e 4 delas superaram as expectativas no despertar do ki de batalha. Espera-se que estejam prontas para testes de combate em 3 dias. Remon perguntou indiferentemente. Efeitos colaterais? Ainda presente. A expectativa de vida média pode ser inferior a meio ano. Meio ano é suficiente. Remon assentiu levemente. Ele se virou para olhar as fileiras de crianças numeradas nas jaulas, com um olhar tão calmo como se estivesse inspecionando armas. A potência ainda parece insuficiente. A dosagem pode ser aumentada ainda mais. Não precisamos nos preocupar com os efeitos colaterais. Mirar baixou a cabeça com a voz ligeiramente trêmula. Como ordenas, meu senhor? Remon acrescentou em tom frio e duro. Lembrem-se, não deve ser exposto. Então ele saiu do salão subterrâneo sem olhar para trás, para as crianças nas jaulas. Quando ele retornou à superfície, o sol já brilhava obliquamente em direção à Praça Rocha Cinzenta. Canções de louvor infantis chegavam de longe, o ar estava fresco e uma luz dourada banhava suas vestes impecáveis. Remon sorriu ao sair das sombras, ergueu a mão para acenar para a população, ainda o Duque Benevolente. Ninguém sabia que centenas de metros abaixo de seus pés, os corações daquelas crianças ainda batiam em uníssono, elevando seu império a um novo patamar. A luz da manhã do final da primavera entrava pela janela da carruagem, preenchendo o interior com um brilho quente. O fogo na lareira crepitava suavemente num canto, e o ar carregava um leve aroma de madeira de pinho. Louis despertou de um sono leve, ouvindo primeiro o som rítmico das rodas da carruagem contra o chão. O suave balanço fez com que ele abrisse os olhos, e a luz da fogueira refletiu um leve tom dourado em seu olhar. Primeiro Louis levou a mão às têmporas, massageando-as, e soltou um longo suspiro, o ar impregnado com um aroma quente de carvão. Ele esticou os ombros, recostou-se na cadeira, o olhar demorando-se por um instante no mapa desbotado à sua frente, parando finalmente no marcador do território do Dragão de Gelo. Este foi o 3º dia desde que saímos do território do Dragão de Gelo. A Conferência de Reconstrução do Norte acabará de terminar, e ele partiu quase imediatamente após a reunião. Não havia nada ali que o prendesse, nem necessidade de socializar. Nessa conferência de reconstrução, ele havia adquirido toda a influência possível. As ações imprudentes do 6º Príncipe Aasta, na verdade, o ajudaram, permitindo-lhe reunir mais da metade dos nobres do Norte. O sistema da Maré Vermelha tinha como objetivo atrair 1/4 dos nobres do Norte, mas agora mais da metade havia aderido, o que era um resultado muito melhor do que ele havia previsto. Sinceramente, mesmo que todos os territórios do Norte se submetessem nominalmente, seria um problema, pois ele não tinha recursos para apoiar imediatamente tantos territórios. O caminho mais sábio seria primeiro estabilizar a nobreza dentro do seu sistema, para depois gradualmente expulsar do círculo de poder do Norte aqueles que não se juntassem a ele. Uma vez enfraquecidos e dizimados, ele naturalmente anexaria seus territórios e seus povos. A porta está aberta, murmurou Louis para si mesmo, mas isso é só conversa fiada. O que se perde, perde-se para sempre. Então Louis ergueu a mão para acionar o sistema diário de inteligência. Uma tela de luz azul pálida tremeluziu no ar, e linhas de informação apareceram, refletidas em seus olhos. Atualização diária de inteligência completa? Capítulo 366. Louis acenou com a mão, ativando habilmente o sistema de inteligência diária. Uma tela azul clara surgiu silenciosamente na carruagem, e linhas de informação foram se desdobrando lentamente. Atualização diária de inteligência completa? A1. Boas notícias do Porto da Alvorada. O primeiro veículo de transporte a vapor terrestre da oficina Maré Vermelha concluiu seu teste, marcando a entrada do Norte na era do transporte mecanizado. 2. Atividade anormal da frota detectada no Mar do Norte. Navios de reconhecimento do Rei Louco Dente de Aço Cavir foram avistados diversas vezes ao redor do Porto da Aurora. 3. O Duque Remon extraiu uma poção que ativa a aura de batalha dos restos mortais de um dragão ancestral chamada Extrato de Medula de Dragão de Segunda Geração. Eu te disse que ele conseguiria, disse Louis, com um sorriso nos lábios enquanto olhava para a tela. Ele sempre soube que Hamilton teria sucesso, afinal, ele era um gênio reconhecido pelo sistema diário de inteligência. Só não esperava que fosse tão rápido. Aquele veículo não foi apenas uma conquista para a oficina, mas também um passo importante para toda a indústria da Maré Vermelha. A luz da fogueira tremeluziu nos olhos de Louis, linhas de suprimento, linhas comerciais, linhas militares. Tudo pode começar a se movimentar agora.
Ele já tinha um plano. Assim que a tecnologia estivesse refinada e estável, ele iniciaria a produção em massa, permitindo que os produtos e grãos da Maré Vermelha atravessassem as terras nevadas. No futuro, trens ainda maiores conectariam o porto a várias cidades do norte, formando uma importante linha férrea de aço. Em tempos de guerra, seriam ferramentas essenciais para o abastecimento e transporte de tropas. Em tempos de paz, seriam a força vital dos comerciantes e artesãos. Os recursos do norte fluiriam por meio dessas máquinas, não mais limitados pelas estações do ano, tempestades ou cavalos. Louis podia prever trens a vapor cruzando as planícies nevadas, e a oficina continuaria a desenvolver sua árvore tecnológica, produzindo veículos de batalha, trens blindados e frotas de navios a vapor transatlânticos. Isso significava que a Maré Vermelha revolucionaria completamente as estradas, o comércio e a logística militar do norte, do transporte à defesa, da produção à guerra. As futuras guerras pela Maré Vermelha não dependeriam mais do sangue de cavaleiros, mas do rugido das máquinas. Neste mundo, a alquimia já havia sido levada ao limite pela Federação Esmeralda, desde poções a bioaprimoramentos. Suas escolas eram numerosas e seus ramos complexos. No entanto, no campo das máquinas, seu progresso sempre foi lento, talvez por ser um mundo de magia, carente de desenvolvimento nessa área. A tecnologia a vapor da Maré Vermelha abriu um novo caminho nunca antes trilhado, sendo, portanto, verdadeiramente única. Essa era a arma secreta da Maré Vermelha, e a vantagem da Maré Vermelha. Louis olhou para a linha de texto na tela iluminada, uma sensação de satisfação crescendo em seu coração. 2. Atividade anormal da frota detectada no Mar do Norte. Navios de reconhecimento do Rei Louco Dente de Aço, Kavir, foram avistados diversas vezes ao redor do Porto da Alvorada. Louis olhou para aquilo, completamente impassível. Para ele, isso não era uma ameaça repentina, mas uma confirmação finalmente impressa em uma longa cadeia de informações. Ele já possuía uma grande quantidade de informações sobre Kavir, por exemplo, o fato de a Guilda das Cinzas lhe fornecer secretamente canhões navais e combustível, permitindo-lhe atacar repetidamente navios de guilda sob o comando da Federação Esmeralda. Suas principais áreas de atuação concentravam-se no arquipélago do Abismo de Gelo e no corredor do Mar do Norte. A informação chegou a detalhar sua vida privada. Ele não era tão louco quanto se dizia, e sua família vivia anonimamente em uma pequena cidade próspera na Federação Esmeralda, levando uma vida respeitável. Kavir não era um louco, mas sim um peão da guilda e um líder pirata limitado por seus livros contábeis. Com base em informações de inteligência e na confissão de Bag, ele já havia enviado pessoas para realizar reconhecimento secreto e deduções de inteligência diversas vezes, compreendendo completamente o posicionamento do poder de fogo e o ritmo de suprimentos daquela frota. Portanto, Louis não se alarmou. O plano original era removê-los pessoalmente na primavera, mas desta vez ele estava participando de uma reunião de reconstrução. Então primeiro instruiu o Porto da Alvorada a construir mais navios e a não agir precipitadamente. Reforcem as defesas, posicionem as armas, e ele as aniquilará de uma só vez assim que chegar. O sorriso de Louis se desfez. Já que você mostrou a sua cara, eu escolherei a hora, o lugar e o seu fim. 3. O Duque Remon extraiu uma poção que ativa a aura de batalha dos restos mortais de um dragão ancestral chamada Extrato de Medula de Dragão de Segunda Geração. Louis franziu a testa ao ler essa frase. Restos do dragão? Repetiu ele em voz baixa. Essas criaturas já eram lendárias. Ninguém tinha visto um vivo por 1000 anos, e mesmo assim alguém desenterrou um cadáver em rocha cinzenta? Louis não acreditava que as informações pudessem estar erradas. O sistema diário de inteligência não fabricaria ilusões. Ele recostou-se na cadeira, ponderando por um instante. A existência de dragões significava que algum poder ancestral estava despertando, e Remon, aquele louco extremamente racional, estava tentando esgotá-lo completamente. Uma emoção complexa surgiu em seu coração, não medo, mas vigilância. Essa poção pode transformar mortais em cavaleiros. Os efeitos colaterais devem ser imensos, mas e se pudermos realmente controlá-la? Louis exalou lentamente. Ele quer pegar um atalho, e atalhos geralmente levam a um abismo. Precisamos enviar mais espiões para monitorar a província de Rocha Cinzenta. Se conseguirmos obter uma amostra, não pouparemos esforços. No entanto, Louis não tinha muita esperança. Tal coisa não era algo que os outros pudessem facilmente perceber. Essa era a realidade. Remon certamente trancaria seus segredos mais importantes nos túneis mais profundos. Assim como o Centro de Pesquisa Artesanal da Maré Vermelha, a seção experimental principal da máquina a vapor, a sala de treinamento da aura de batalha e até mesmo algumas linhas de montagem críticas foram designadas como zonas proibidas. Fortemente guardados por cavaleiros, ninguém podia entrar nesses locais selados sem a sua permissão. Remon era extremamente astuto e experiente, um dos nobres mais poderosos e ambiciosos do Império. E por meio do sistema diário de inteligência, Louis havia conseguido deduzir, de forma aproximada, suas verdadeiras intenções. Não apenas para controlar a província de Rocha Cinzenta, mas para cobiçar todo o Império e até mesmo buscar um poder ainda maior. Louis já havia enviado espiões para investigar Rocha Cinzenta e coletar informações anteriormente, mas esses esforços de reconhecimento sempre falharam em alcançar o núcleo. Felizmente, ele possuía o sistema de inteligência diária, uma arma semelhante a um dispositivo de escuta. Só então ele conseguiu juntar as pistas dispersas e formar um quadro completo. Caso contrário, jamais teria descoberto, até sua morte, a ambição de seu vizinho. De fato, ele não tinha muitas boas opções. Não podia simplesmente atacar, podia?
As forças e os recursos existentes da Maré Vermelha não lhe permitiam fazê-lo. Uma guerra frontal seria extremamente custosa e não necessariamente vencível. Assim, ele só podia depositar suas esperanças em duas coisas. Primeiro, no inteligência diária, para encontrar o máximo possível de brechas nas defesas de Remon. Em segundo lugar, para que o ritmo de desenvolvimento militar da Maré Vermelha acompanhasse sua ambição. Ele precisava implantar veículos de batalha e artilharia o mais rápido possível, já que cavaleiros não podiam ser produzidos em massa, mas veículos de batalha sim. A situação atual do Império dava a Louis uma sensação de urgência, como se ele estivesse observando o mecanismo em funcionamento, sabendo que o pavio havia sido aceso, mas incapaz de apagá-lo imediatamente. Louis estava sentado na carruagem, olhando para o céu cinza esbranquiçado. Ele estivera longe da crista do dragão de gelo por vários dias, e seu destino atual era a cidade da Alabarda de Gelo. Ele estava apenas de passagem. Então resolveu dar uma olhada. Ao longe, as ruínas da velha Alabarda de Gelo ainda fumegavam. Eram as fogueiras acesas durante a demolição dos antigos materiais de pedra. O ar estava impregnado com o cheiro de carvão e madeira mofada, e o clangor do ferro ecoava intermitentemente pelo vale. As muralhas externas do novo bairro ainda não estavam concluídas, e as molduras de madeira das portas rangiam ao vento. Torres de vigia temporárias foram improvisadas com placas de ferro e terra congelada, enquanto a neve e o vento castigavam as bandeiras do Império e da Alabarda de Gelo. Esta cidade já foi o coração do norte, era o centro nevrálgico do norte, o núcleo militar e político do Império na região norte. Como capital do norte, sua localização era naturalmente excelente, situada em uma zona fortificada onde o rio congelado e as cordilheiras convergiam, controlando as rotas comerciais para o sul e os caminhos comerciais ocidentais, servindo como um nó para todos os suprimentos e linhas de defesa. Louis contemplava em silêncio as ruínas fumegantes com uma expressão calma. Ele sabia por que precisava reconstruir aquela cidade que havia sido destruída. Primeiramente era para cumprir uma promessa. A Alabarda de Gelo era um símbolo da família Edmund. Antes de sua morte, o velho duque confiou a ele o nome e as legiões do norte. A reconstrução de Alabarda de Gelo não foi apenas uma demonstração de fé, mas também uma promessa política. Se ele abandonasse o acordo, não só quebraria sua palavra, como também seria visto pelos nobres do norte como um usurpador, e não como um herdeiro. E Louis ainda se lembrava da voz fraca do velho duque naquele dia: "Não pode terminar comigo." Ele então jurou ao duque Edmund: "Um dia, reconstruirei a cidade da Alabarda de Gelo, não como um apêndice da Maré Vermelha, mas como o verdadeiro coração do norte." Ele tinha que cumprir essa promessa. Além disso, embora o território da Maré Vermelha fosse forte, ele não era, em última análise, a capital. E a cidade da Alabarda de Gelo carregava o estandarte legítimo do Império. Para unir os senhores do norte, esta cidade ainda era indispensável. Após a reconstrução, com ele como guardião e Isaac como governador, Isaac poderia legitimamente se tornar o senhor do norte. Isaac, como único herdeiro do duque Edmundo, seria o futuro senhor do norte. Essa era também uma de suas promessas ao duque Edmundo. Embora poucos acreditassem nisso, ele realmente pensava assim. Louis sabia que no futuro estava destinado a expandir seus domínios e a fazer campanhas, não necessariamente a se estabelecer no norte. Sua ambição era conquistar todo o império. Ele não tinha essa ambição antes porque o Império ainda era muito estável, mas, de acordo com o sistema de inteligência, o Império estava agora à beira do colapso. Ele poderia ter uma chance de conquistar um território, ou até mesmo se tornar imperador. Cidade da Alabarda de Gelo era o legado do antigo Duque Edmund, e também o teste para a nova geração do Duque Edmund. Além disso, o território de Alabarda de Gelo era o centro de todo o norte, capaz tanto de defesa quanto de concentração de tropas, e indispensável para guerras futuras. A Alabarda de Gelo reconstruída se tornaria um depósito de suprimentos na linha de frente, um centro de logística militar e um polo de transporte. E a Maré Vermelha continuaria a servir como cérebro do norte, coordenando ordens e operações. E serviria como zona experimental para promover o sistema de Maré Vermelha. A Alabarda de Gelo era um local ideal para um projeto piloto, com antigos nobres e refugiados do pós-guerra. Reconstruí-lo significava implantar o sistema Maré Vermelha em uma escala maior, permitindo que os nobres recém-chegados ao sistema Maré Vermelha vissem esperança, vislumbrassem o futuro. Os nobres e o povo comum do norte acreditavam na Alabarda de Gelo, considerando-a a alma de sua terra natal. Se as ruínas nunca fossem reconstruídas, o moral do norte entraria em colapso junto com elas. O processo de reconstrução de Alabarda de Gelo foi um renascimento político e espiritual, que tornou o norte grande novamente. A carruagem passou pelos portões da cidade em reconstrução, e os cavaleiros ficaram em posição de sentido e prestaram continência. Louis levantou a cortina, olhando para o canteiro de obras onde o antigo e o novo se entrelaçavam com o coração tranquilo. Duas figuras estavam de pé no meio do portão da cidade. O Visconde Orion Arden e Harold Grael, acompanhados por guardas e uma fila de artesãos, o receberam na neve. O Visconde Orion Arden era o mordomo da nova Alabarda de Gelo, irmão mais novo de Lady Helena, pertencente a uma antiga família nobre. Após a guerra, ele foi nomeado administrador interino de Alabarda de Gelo, responsável por todos os assuntos de reconstrução da cidade. Harold Grael era o diretor adjunto do Departamento de Artesãos da Maré Vermelha, um dos artesãos que Louis trocou com o Duque Edmundo por peixe. Ele era considerado um artesão veterano da Maré Vermelha, embora não tivesse trabalhado lá por muito tempo. A Maré Vermelha se desenvolveu rápido demais, e antigos artesãos de alguns anos atrás também ascenderam rapidamente. Orion fez uma meia reverência, com a voz carregada de entusiasmo. "Lord Louis, finalmente o senhor chegou aqui novamente."
Harold, segurando suas luvas cobertas de cinzas de carvão, disse um tanto nervoso: Vossa Senhoria chegou em boa hora, acabamos de começar a lançar os alicerces. Louis assentiu levemente com a cabeça, seu olhar percorrendo o canteiro de obras atrás deles. Tijolos, vigas de madeira e o fogo das fornalhas se entrelaçavam, formando o contorno de uma nova ordem. Ele adentrou a cidade que estava apenas começando a ser construída. As ruas ainda estavam enlameadas, e o vento frio se misturava com paredes quebradas e vigas carbonizadas. Embora houvesse incêndios, eles não conseguiam esconder os vestígios da decadência. Orion seguia, com o coração ainda um tanto complexo. Embora admirasse as conquistas de Louis, ele ainda duvidava da sinceridade de sua resolução de reconstruir a Alabarda de Gelo. Afinal, a cena diante deles parecia mais um acampamento de trabalho temporário do que uma cidade. O custo da reconstrução era muito alto. Talvez fosse melhor escolher um novo local para a reconstrução. Mas Louis parou, seu olhar pousando na torre em ruínas ao longe e no chão lamacento sob seus pés, sua voz calma, porém como se estivesse descrevendo um mapa do futuro. Daqui a 3 anos, esta estrada lamacenta se tornará a principal via circular ao redor da cidade. Em ambos os lados haverá casas de pedra cinza com cúpulas, que permanecerão aquecidas mesmo no inverno, sem a necessidade de lareiras a carvão. Mais adiante fica a Praça da Nevasca. O Conselho do Norte se reunirá lá, e não em Maré Vermelha. Orion ficou surpreso, instintivamente olhando para aquele espaço aberto. Na cortina de neve, o contorno do futuro parecia realmente emergir. Faíscas voavam sob o galpão de madeira, o cheiro de carvão misturado com o vento frio. Harold fez uma leve reverência e relatou: os canos da fornalha serão instalados primeiro a partir da torre de comando, conectando-se à primeira área residencial na primavera. As válvulas usarão o sistema de divisão de pressão do tipo Maré Vermelha, e os materiais virão da forja estelar. Louis apontou para a junção da fornalha com o tubo principal. Adicione outro conjunto de anéis de alívio de pressão a esta seção para evitar rachaduras por expansão térmica durante a noite. Vários artesãos trocaram olhares, parecendo nervosos, temendo terem deixado passar algo. Harold rapidamente deu um passo à frente e respondeu: entendido, Vossa Senhoria. Vamos corrigir imediatamente. O tom de Louis era calmo, sem reprovação, apenas um leve aceno de cabeça. Você se saiu bem, mas deve encarar o erro como um inimigo. Os artesãos assentiram repetidamente, anotando diligentemente, com as mãos manchadas de cinzas de carvão tremendo enquanto deixavam marcas negras. E o ar adquiriu um tom de respeito tenso. Orion ficou surpreso novamente. Este conde falava desses detalhes com ainda mais propriedade do que os artesãos. Durante a inspeção subsequente do local, Louis percorreu várias instalações reconstruídas. Ele parou em frente a uma fundição construída temporariamente, perguntando discretamente sobre as proporções de combustível e a regulação da pressão do vento, inspecionando pessoalmente a vedação de válvulas e tubulações. Ele então caminhou até a vala de drenagem recém-construída, agachando-se para verificar a vazão da água do degelo, indicando que era necessário deixar uma faixa de segurança adicional na esquina. Vários artesãos locais que não conheciam, ao verem que ele compreendia perfeitamente as plantas, ficaram impressionados com ele, enquanto Harold, orgulhoso, estufava o peito. A fornalha aqui está muito perto da área residencial. Se o vento mudar, ele empurrará a fumaça de volta. No inverno, é preciso trocar para um sistema de ventilação subterrâneo, e lembre-se de isolá-lo termicamente. Sim, Vossa Senhoria, respondeu Harold em voz alta, anotando imediatamente a informação. Eles continuaram em frente, passando por fundações de trilhos recém-construídas, galpões semi-acabados e oficinas repletas de materiais de pedra. Em cada parada, Louis oferecia ajustes ou melhorias, desde reforço estrutural até divisão da pressão na tubulação, sem deixar nada passar. Os artesãos observaram e reagiram, e até mesmo Orion começou a sentir que aquele acampamento de trabalho estava gradualmente revelando o contorno de uma cidade. Finalmente chegaram ao centro da cidade, onde já se erguia um pilar de pedra. O monumento tinha cerca de 2 pessoas de altura, sua base esculpida na rocha dura do norte, e sua superfície ainda conservava a textura áspera da pedra. O monumento foi adornado com o brasão da família Edmund, uma majestosa águia de asas abertas, simbolizando proteção e honra. Enquanto o vento frio soprava, flocos de neve atingiam a superfície do monumento, e a luz e a sombra projetavam tênues padrões dourados, conferindo-lhe uma majestade ancestral. A inscrição já estava esculpida, escrita pessoalmente por Louis. Este lugar, outrora consumido pelo fogo, renascerá em memória daqueles que se sacrificaram pelo norte. Orion observava em silêncio, com os olhos ligeiramente úmidos. Ele finalmente entendeu por que o Duque Edmundo havia confiado o legado do norte a esse jovem. Talvez só ele pudesse trazer esta ruína de volta à vida. Capítulo 367. A névoa matinal da Maré Vermelha ainda não havia se dissipado, e as montanhas distantes estavam tingidas de branco pelo sol do início da primavera. O local experimental, situado fora da cidade, estava escondido no vale, onde o cheiro de vapor e fumaça de carvão se misturava ao vento, carregando consigo o odor de alcatrão. Este era um dos locais mais confidenciais da Maré Vermelha. Rodeada por altas muralhas, com postos de sentinela rigorosos, cavaleiros armados posicionavam-se em ambos os lados. Ao verem a carruagem especial do senhor se aproximar, todos ficaram em posição de sentido e prestaram continência, com expressões solenes. A carruagem parou em frente ao portão do local experimental. Bradley saiu primeiro, ajustando a gola do casaco. Por favor, tenha cuidado, Lord Louis. Afinal, este lugar ainda está em fase de testes. Lord Louis, no entanto, apenas sorriu levemente e levantou a cortina e desceu.
No centro do local experimental, um gigantesco veículo de ferro permanecia em silêncio. A boca da fornalha ainda emitia uma tênue fumaça, e a neve derretida da noite anterior aderiu às suas rodas de ferro. A luz do sol incidia sobre sua superfície metálica, refletindo um brilho vermelho escuro. Possuía uma estética fria, como um peculiar gigante de aço com o emblema da maré vermelha esculpido em sua lateral. A carroceria do veículo era fundida em ferro frio e cobre refinado. O compartimento circular da caldeira na frente tinha a altura de 2 pessoas, com tubos de cobre serpenteando como vasos sanguíneos. A carroceria estava firmemente fixada por rebites robustos. 2 pares de rodas de ferro na frente estavam embutidos em trilhos dentados improvisados, enquanto a seção traseira, que compreendia os compartimentos de carga e de operação, parecia volumosa e rudimentar. Hamilton estava ao lado do veículo, vestido com roupas de trabalho, o rosto coberto de pó de carvão e os olhos tensos. Ele segurava uma planta amassada e encharcada de suor. Lord Louis. Ao ver Lord Louis, apressou-se a cumprimentá-lo com a voz ligeiramente trêmula. Tudo está pronto. Os outros artesãos, ao verem a presença pessoal do senhor, também largaram suas ferramentas e prestaram continência, com expressões que misturavam admiração e orgulho. Lord Louis deu um passo à frente, examinando cuidadosamente o veículo de ferro, e acenou com a cabeça dizendo, muito bem, Hamilton. Tudo isso graças às plantas e aos conceitos que o senhor me forneceu. Lord Louis gaguejou o jovem em resposta, a poeira de carvão em seu rosto incapaz de esconder seu rubor. Eu apenas segui suas ideias e construí. Todos têm inspiração, disse Lord Louis calmamente, mas transformar um projeto em realidade é uma habilidade única. Os lábios de Hamilton entreabriram-se, mas ele não conseguiu falar, seus olhos brilhando como o fogo de uma fornalha. Lord Louis subiu a escada de ferro e entrou no interior do veículo. O espaço da cabine era surpreendentemente amplo. Embora o layout ainda fosse rudimentar e houvesse marcas de acabamento nas paredes de ferro, a estrutura era densa e precisa. Chamas vermelho-alaranjadas dançavam na fornalha, tubos de vapor se entrelaçavam formando uma rede, e o som rítmico da câmara do pistão vibrava no ar. Tum-tum-tum-tum, como as batidas de um coração de ferro. O painel de controle foi montado com cobre refinado e tábuas de madeira, com os ponteiros de 3 manômetros tremendo levemente. Ao lado deles estavam a válvula de controle principal e a alavanca do freio manual, cujas carcaças ainda apresentavam marcas de queimadura. Lord Louis inclinou-se para observar. Embora cada detalhe fosse quase idêntico ao conceito que ele tinha em mente, não tinha dúvida sobre a capacidade criativa daquele jovem talentoso. Faça funcionar, disse ele suavemente. A expressão de Bradley mudou ligeiramente. Lord Louis, receio que seja um pouco perigoso o senhor embarcar pessoalmente. Hamilton também concordou prontamente. Sim, Lord Louis, desta vez, eu consigo operá-lo. Lord Louis se virou com um tom calmo. Você já não testou isso? Sim, foi testado 23 vezes, e os resultados foram todos estáveis, gaguejou Hamilton em resposta. Então está decidido, disse Lord Louis com um leve sorriso. Confio em todos vocês. Essas palavras fizeram com que todos os artesãos presentes prendessem a respiração. A sensação de terem conquistado a confiança dos artesãos era mais reconfortante do que o calor da fornalha. Hamilton recuperou rapidamente a compostura, respirando fundo. Adicionem carvão, pressurizem até a primeira marca. As chamas da fornalha de repente subiram mais alto, seu brilho vermelho iluminando os rostos de todos. Um artesão puxou a alavanca de controle. Sibilo. Uma névoa branca jorrou do escapamento e o chão tremeu levemente. Lord Louis, vai ser um pouco instável, lembrou Hamilton, nervoso. Lord Louis permaneceu sentado, imóvel, gesticulando para que todos se segurassem nos corrimãos com a voz calma. Está tudo bem. Emily apertou delicadamente a mão de Lord Louis. Era a primeira vez dela também, e ela estava um pouco nervosa. Os olhos de Vai estavam arregalados enquanto ele observava a frente do veículo, tão excitado que sua respiração acelerou. Começar. As rodas de ferro giravam lentamente com um rugido, os trilhos dentados se encaixando com um som metálico grave. Tum-tum-tum, a luz da fornalha espalhou-se ao longo da carroceria do veículo, e o veículo de ferro, como uma besta despertando, começou a se mover lentamente para frente. Emily suspirou baixinho. É realmente emocionante. Vai pareceu chocado. Sem cavalos? E sem magia? Lord Louis sorriu. Hamilton, explique o princípio. O princípio é na verdade muito simples, explicou Hamilton hesitante, ajustando as válvulas com nervosismo. É o vapor empurrando o pistão, que então aciona o volante, transmitindo a potência para o eixo através das engrenagens, e então a haste de transmissão aciona a rotação do eixo. É assim que ele consegue se mover sozinho. Quanto mais falava, mais rápido ficava, sua voz incapaz de esconder a excitação e a timidez, como se estivesse recitando um segredo do seu coração. Emily e Vai trocaram olhares e assentiram com a cabeça, mas claramente não entenderam os termos técnicos. Emily sussurrou. Parece mágica. Enquanto isso, Lord Louis fingiu indiferença, acenando com a cabeça com uma expressão serena. Entendo. Na verdade, ele não havia entendido nada. O que lhe veio à mente foi a imagem de veículos de sua vida anterior, circulando pelas cidades. Ele havia desenhado apenas a estrutura geral de memória, mas foi esse jovem tímido que realmente deu vida a essa besta de ferro. O veículo de ferro avançava lentamente pelo local, suas rodas de ferro esmagando gelo e neve, com a água do degelo pingando ao longo dos trilhos. O fogo da fornalha e o vapor se entrelaçavam, e uma névoa branca era lançada ao ar pelo vento. Todos observavam atentamente a enorme sombra de ferro com a respiração suspensa. Bradley ficou de lado, com as palmas das mãos suadas. Ele só soltou um suspiro de alívio quando o veículo de ferro parou lentamente a 300 metros de distância. O que se seguiu foi uma ovação muito reprimida. Os artesãos ergueram os braços, e seus gritos fizeram tremer os céus.
Alguns, empolgados, davam tapinhas nos ombros dos companheiros, com a luz da fornalha dançando em seus rostos. Hamilton, no entanto, ficou paralisado por um instante, o rosto corado, as mãos agarrando firmemente a planta enrolada. Só depois que Lord Louis se virou e acenou com a cabeça para ele, ele respondeu apressadamente, baixando a cabeça e sussurrando: "Obrigado, Lord Louis." A poeira em seu rosto se dissolveu com o suor que escorria pelo pescoço, seus olhos brilhando com uma luz inconfundível. Lord Louis desmontou, seu olhar percorrendo a carroceria do veículo. As brasas na fornalha ainda tremeluziam, e o calor ainda subia da saída de exaustão. Lord Louis estendeu a mão e acariciou a estrutura metálica, dizendo calmamente: "Algumas áreas ainda não são ideais. Devemos continuar a melhorá-las." "Sim, Lord Louis. Eu entendo." Lord Louis assentiu com a cabeça e se virou para ele. "O próximo objetivo é colocar isso sobre trilhos. Não estamos apenas construindo veículos de transporte, mas trens e carros de guerra." Hamilton paralisou, seus lábios entreabertos, o sangue quente em seu coração quase transbordando. Instintivamente, ele agarrou a planta nos braços, que continha linhas desenhadas pessoalmente por Lord Louis. Foi exatamente nisso que ele se apoiou durante incontáveis dias de pesquisa, experimentação, fracasso e recomeços. Hamilton assentiu com firmeza: "Sim, Lord Louis. Seus projetos, com certeza, eu os tornarei realidade." As chamas vermelhas da fornalha refletiam em seus rostos, e o vapor se transformava em névoa branca ao vento, subindo em direção ao céu. Nos 2 dias seguintes, Lord Louis permaneceu na cidade da Maré Vermelha, organizando pessoalmente os assuntos governamentais e os planos de armamento. Ele entregou a Bradley o cronograma das oficinas, a tributação de outros territórios e a tabela de alocação anual da Academia Maré Vermelha, deixando apenas algumas cartas como estratagemas inteligentes. Bradley parou diante da mesa, fez uma saudação militar e disse: "Tudo será tratado adequadamente, Lord Louis." Lord Louis assentiu com a cabeça, vestindo o casaco. "Você trabalhou muito. Preciso ir para Porto da Alvorada. O plano deste ano não pode esperar." Ele lançou um último olhar para a cidade, iluminada pela luz do vapor. Então ele embarcou na carruagem e partiu para o sul para encontrar os piratas. Antes da chegada da onda de frio, uma fina névoa já pairava sobre o mar. A lua, como uma placa de bronze lascada, pairava baixa sobre a baía escura perto da costa. Navios formavam uma silhueta, suas velas como asas negras dobradas em uma floresta no mar. 37 grandes velas negras se reuniram silenciosamente em formação, o som esparso das âncoras se unindo em um ritmo. 10 navios reforçados, modificados pela Guilda das Cinzas, atracaram no círculo interno. Aros de ferro rangiam em seus cascos de madeira, e os canhões giratórios em suas laterais lembravam presas adormecidas. O convés estava manchado de vermelho escuro pelas fogueiras e pelo cheiro de álcool. As chamas alongavam as figuras das pessoas, que depois eram despedaçadas pelo vento do mar. Bem no centro, o devorador de ondas dominava a maior parte da vista. Seu casco de quase 20 metros era mais robusto que o dos outros navios. O revestimento de ferro em sua proa era incrustado com runas antigas, e um canhão estrondoso e imponente estava preso ao convés com grossas manilhas. Aquele canhão poderia destruir uma seção de uma doca num instante. Os potes de combustível alquímico estavam empilhados ao lado do canhão, suas bocas seladas com cera. Seus corpos cobertos com talismãs à prova de explosão e esteiras de palha, dispostos de forma organizada e cerimonial. Cavir, presa de ferro, estava diante do leme do devorador de ondas. Metade do seu rosto estava envolta em sombras, a outra metade expunha uma mandíbula de metal sob a luz da fogueira, com rebites refletindo as chamas dançantes. Ao erguer a taça, ofereceu primeiro a borda a uma gaivota, deixando que a ave bebesse um gole, antes de começar a beber ele próprio com gosto. Um banquete estava em andamento no convés. Tambores marcavam o ritmo, um ferreiro forjava lâminas curtas junto à fogueira, e vários marinheiros se empurravam e se provocavam, esvaziando e reabastecendo seus copos. Alguém despejou um barril inteiro de bebida forte perto da fogueira. O álcool inflamou, as chamas subiram aos céus, iluminando rostos corados de sede de sangue e risos. Um pirata alto e magro gritou, segurando uma garrafa de vinho: "Amanhã de manhã, beberemos o vinho do Porto da Alvorada. E roubaremos suas mulheres." Isso provocou uma salva de palmas. Outro homem sem camisa bateu na mesa e rugiu: "Maldita Maré Vermelha! Vamos beber o sangue deles." Marinheiros cravaram adagas na mesa de madeira, gritando apostas e tilintando seus copos de cobre quebrados. Alguém subiu no mastro e gritou: "O rei louco vai nos enriquecer." Seguiu-se um coro de concordância vindo de baixo. Risadas selvagens, palavrões e canções se misturavam na brisa do mar, como uma matilha de feras descontroladas celebrando a véspera de uma tempestade, rudes, desenfreadas com cheiro de vinho e sangue. Cavir estava de pé, bem acima, deixando que o clamor dele se espalhasse pelo convés. Alguém gritou o nome dele: "Rei louco!" Ele respondeu erguendo a xícara, sua mandíbula metálica refletindo a luz da fogueira, como se estivesse sorrindo. Nesse instante, 3 navios de reconhecimento atracaram à distância, com suas luzes de sinalização piscando intermitentemente. O chefe dos batedores saltou para o convés e relatou ao capitão em tom conciso: "As defesas do Porto da Alvorada mostram sinais de enfraquecimento. 2 trechos do dique externo do porto estão em reparo. Os armazéns estão cheios de combustível alquímico e pó mineral. As operações de carregamento da carga serão concluídas em 2 dias. Os navios de escolta estão dispersos em 3 locais. Um na linha sul está atracado para reparos, e o da linha oeste está com efetivo reduzido. O padrão de rotação das luzes de sinalização do porto é claro e previsível." Ele pegou um registro de marés e um mapa rudimentar do porto, acrescentando: "A profundidade do canal interno do porto é de aproximadamente 7,5 pés, permitindo a entrada de grandes navios. A guarnição do Porto da Alvorada consiste em cerca de 300 cavaleiros, número que é reduzido à metade durante a noite.
Se um ataque surpresa for lançado antes do amanhecer do segundo dia, podemos primeiro romper o dique e depois isolar a área de armazenamento. Após ouvir, Kavir apenas assentiu com a cabeça, o olhar profundo e brilhante, um sorriso lento se espalhando por seus lábios. Muito bem, disse ele, com a voz cortante como uma lâmina, essa será a carne que iremos fatiar. Então Kavir ficou de pé no convés, alto como um louco, e sua risada abafou o som da maré e as batidas do tambor. Subitamente ele ergueu a taça, derramando vinho no convés que brilhou à luz da fogueira. Sua voz era rouca e fanática. Irmãos, aqueles cães hipócritas do Império estão esperando para nos entregar comida e petróleo. Em poucos dias beberemos o vinho deles, queimaremos seus navios e tiraremos suas vidas. Vamos dar um golpe daqueles e ganhar o equivalente a um ano inteiro de dinheiro. Uma gargalhada estrondosa irrompeu no convés. Alguns sacaram facas e golpearam a mesa de madeira, outros atiraram vinho para o céu, gritando, viva o rei louco! Maldita maré vermelha! Bebam hoje, matem amanhã. Risos se misturavam ao som da maré e ao rufar dos tambores, como ondas quebrando contra o convés. Kavir abriu os braços, em meio aos aplausos daquelas feras, pareceu erguer-se acima da névoa do mar, todo o seu ser como uma sombra forjada pelo fogo e pelo vento. No entanto, quando os foliões se dispersaram e restaram apenas alguns focos de luz de fogueira e os últimos guardas no convés, o sorriso de Kavir imediatamente se transformou em uma expressão calma. Ele abriu a porta secreta junto ao leme e entrou na cabine, onde as lâmpadas estavam mais fracas. Mapas e uma mesa de areia estavam espalhados sobre a mesa, e as sombras projetadas pelas velas delineavam seu rosto em linhas nítidas. Aquele comportamento selvagem de agora a pouco era uma armadura cuidadosamente elaborada. Kavir sabia que aquele povo, que vivia da pilhagem, só acreditava em violência e loucura. Se o líder pirata demonstrasse a mínima hesitação, eles o despedaçariam como uma matilha de lobos. Então ele usou vinho, risos e loucura para ocultar sua verdadeira racionalidade, fazendo-os acreditar que ele ainda era o destemido rei louco. Somente nessa cabana silenciosa ele se despojou de sua casca exterior, revelando sua natureza calma e calculista. Kavir comparou os 3 relatórios um a um: marés, porto, carga, gravando-os todos em sua mente. Naquele momento ele já estava calculando sua rota de fuga, não para a frota, mas para si mesmo. O fracasso da missão anterior praticamente cortou o financiamento da Guilda das Cinzas, e 37 velas negras não podiam ser sustentadas apenas por roubo e conversa fiada de fraternidade. Os marinheiros precisavam de carne, os canhões precisavam de chumbo, o petróleo precisava de dinheiro. Assim que o celeiro estivesse vazio, eles se voltariam primeiro contra o capitão. Kavir olhou friamente para o mapa sobre a mesa, batendo o dedo na borda da mesa de areia. Um leve sorriso quase implacável surgiu em seus lábios, o sorriso da prestação de contas. Se esses caras não tiverem carne para comer, eles vão comer gente. Então eu tenho que comê-los primeiro. Kavir já havia decidido dar um último grande golpe. Em seguida, vender os tesouros que havia escondido ao longo dos anos, comprar uma pequena cidade na Federação Esmeralda e se tornar um magnata local rico. E quanto a esses irmãos? Ele os deixaria à deriva, como destroços à deriva. É claro que o plano de Kavir não era uma aposta imprudente. Porto da Alvorada tinha sido construído há apenas 2 anos. Possuía muitos navios, mas pouca experiência, e estava carregando seu primeiro lote de preciosos minerais alquímicos. Os navios de escolta estavam sendo movimentados, e as mudanças nas defesas eram caóticas. Era o momento mais propício. Ele esculpiu letras e números ao lado da mesa de areia, murmurando: 3 navios mercantes falsos atrairão os navios de escolta. A força principal flanqueará a partir da névoa e engolirá toda a carga de uma só vez. Os navios de escolta estavam sendo movimentados, e as mudanças nas defesas eram caóticas. Era o momento mais propício. Ele esculpiu letras e números ao lado da mesa de areia, murmurando: 3 navios mercantes falsos atrairão os navios de escolta. A força principal flanqueará a partir da névoa e engolirá toda a carga de uma só vez. Então finja sua morte e escape com alguns homens. O resto pode ir com as ondas. Seu dedo batia levemente na tábua de madeira, o ritmo frio e duro. A fachada de loucura havia se desfeito completamente naquele momento, deixando apenas o predador calmo. Por mais formidáveis que fossem os cavaleiros da Maré Vermelha, o mar ainda era o seu mundo. As ondas não paravam para ninguém. O que ele não sabia era que o Senhor da Maré Vermelha já havia desvendado seus cálculos mais íntimos, palavra por palavra, através de sua inteligência. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 368. A luz da fogueira dançava no convés, dividindo o cômodo em luz e sombra. Uma bolsa de pele de veado encharcada de água salgada estava sobre a mesa, com um canto ainda impregnado com o cheiro do mar. Kavir desatou o lacre de corda grosseira e leu com voz rouca: o primeiro lote de navios mercantes do território da Maré Vermelha partirá em 2 dias. 10 navios em formação dispersa, com destino à província sudeste. Kavir primeiro deu um sorriso de canto, depois sorriu de volta. Finalmente eles chegaram. 10 navios de escolta. Ele murmurou essas palavras para si mesmo. Não havia alegria nem medo em seus olhos, apenas a frieza de quem já havia calculado cada ganho e cada perda. Embora as acompanhantes fossem numerosas, elas eram apenas um estorvo. O que realmente trouxe prata foram os porões de carga repletos de minerais preciosos. Um mapa em pele de veado estava estendido sobre a mesa, iluminado pela luz bruxuleante de velas. Kavir pegou um prego de ferro enferrujado e o pressionou contra uma rota de navegação. Depois usou o dedo para traçar as 3 palavras no mapa: cinturão da maré de fenda e um cemitério natural.
Kavir deu uma risadinha, um riso baixo, mas ainda mais frio. O cinturão das marés da fenda era uma rota necessária para a frota mercante, e também o cemitério que Kavir havia escolhido para eles. As pequenas ilhas em ambos os lados ofereciam esconderijo, e as correntes eram complexas. Ele já havia enviado 10 barcos lança-chamas Garra de Ferro para posicioná-los ali. Cada barco tinha uma tripulação de 2 pessoas, que carregavam cantis de óleo e ganchos de ancoragem. Quando a maré virava, eles atacavam das sombras, agarravam-se às quilhas dos navios inimigos e os viravam nas correntes subterrâneas. Kavir calculou o horário. A maré subiria à tarde nesses dias, e o movimento da maré coincidia perfeitamente com a rota da frota da Maré Vermelha. Aquela virada de maré de 30 minutos foi uma excelente oportunidade. Com a maré subindo 30 centímetros e a corrente invertendo seu sentido, sua própria frota poderia avançar rapidamente pelo norte, evitando as luzes de patrulha e se infiltrando silenciosamente atrás do inimigo. Kavir usou a ponta da faca para traçar a rota no mapa, parando a lâmina em um recife isolado no final, murmurando: "Esta é a posição para lançar a rede." Em seguida, ele marcou vários pequenos pontos na borda do mapa, que correspondiam à localização dos barris de combustível previamente enterrados. Assim que os navios de escolta se aproximassem, ele incendiaria o mar, deixando a densa fumaça obscurecer a visão do inimigo e encobrir a penetração da força principal. A mão de Kavir repousava sobre o mapa, sua expressão impassível enquanto observava os símbolos. Tudo era como um cálculo. Até mesmo a traição, o fracasso e a fuga foram meticulosamente previstos no plano. Kavir havia medido as marés, calculado o tempo e avaliado a velocidade de propagação das chamas. Ele sabia o tempo de queima de cada frasco de óleo, bem como a capacidade de carga e o raio de alcance de cada barco lança-chamas. A cautela de Kavir permeava cada detalhe: guinchos sobressalentes, passarelas dobráveis, fichas lacradas com cera e até mesmo a quantidade de rações que cada subordinado deveria carregar. Cada rota tinha uma saída, e cada ponto tinha um plano alternativo. Até mesmo os guardas do farol da Aurora já haviam recebido dinheiro. Contanto que acendessem uma luz de sinalização específica, o alarme seria atrasado em 1 minuto. Aquele 1 minuto seria suficiente para ele concluir sua colheita. E se a operação falhasse, ele abandonaria seu navio e o incendiaria na entrada do Recife, deixando o inimigo ver os destroços queimados. Depois levaria seus confidentes para a pequena cidade Ninho do Corvo, onde havia se infiltrado há tempos, mudaria de nome e viveria uma vida diferente. Na cabine, a luz da lareira refletia em seu queixo metálico, fazendo-o parecer menos um pirata e mais um contador registrando a morte em um livro Razão no Mar. Para ele, a chamada Irmandade era meramente uma ferramenta para ganhar dinheiro. Gritos e risadas dos piratas vinham do convés. À luz da fogueira, eles batiam tampas de barril, tilintavam suas espadas, praguejavam alto e cantavam canções grosseiras. Eles se empurravam e brincavam, bebidas fortes respingavam nas tábuas de madeira, o cheiro de álcool se misturando com o sangue. Era um clamor selvagem, como feras rugindo umas para as outras antes de uma tempestade. Com a porta da cabine entreaberta, Kavir estava ao leme, seu olhar percorrendo a fresta da janela para observar a multidão em festa. O luar lançava um brilho frio sobre seu queixo metálico, e sua calma parecia mais aterradora do que o alvoroço no convés. Kavir dobrou silenciosamente todos os seus pertences, como quem embrulha uma arma afiada, sem um pingo de hesitação ou piedade no coração. Os gritos e risos lá fora tornaram-se mero ruído. Apenas o vento e as ondas respondiam aos seus pensamentos. Kavir respirou fundo em silêncio, murmurando: "Deixe-os ir à vontade, eles não têm muito tempo." Então ele perdeu a expressão calma, levantou a mão e empurrou a porta da cabine, abrindo-a. A brisa do mar, misturada com o cheiro de álcool, o atingiu. Ele parou brevemente na porta, seus lábios tremendo lentamente, exibindo novamente aquele sorriso insano. Os cálculos sombrios de momentos antes estavam ocultos em seu riso, como se ele tivesse se tornado outra pessoa. Ao vê-lo aparecer, os piratas gritaram em uníssono: "Rei louco! Rei louco!" Kavir ergueu sua taça e gritou: "Irmãos, que todos se lembrem do nome do Rei Louco. Matem todos eles, queimem seus navios. Matem, matem, matem." Gritos de alegria ecoaram. Tambores batiam em tampas de barris e lâminas tilintavam contra mastros. A luz da fogueira avermelhava metade de seu rosto metálico, seu sorriso se distorcendo na luz dançante, fervoroso e frio ao mesmo tempo. "Levantar âncora", ordenou Kavir, e a buzina soou imediatamente. 37 velas negras giravam lentamente, âncoras eram erguidas da água e o mar se agitava com ondas quebradas. A frota zarpou na névoa noturna, rumando para o cemitério que ele pessoalmente escolhera, o cinturão da Maré da Fenda. O mar noturno era como tinta, o vento do mar do norte trazendo o frio do gelo quebrado. 37 velas negras já haviam alcançado o perímetro externo da faixa de marés da Fenda, 17 delas escondidas nas sombras de 2 ilhas desertas. Este era o ponto de emboscada que Kavir havia escolhido pessoalmente. Existiam correntes marítimas no fundo do mar, e o ângulo das ilhas podia ocultar as silhuetas dos navios. Para essa posição, ele enviou pessoas para explorá-la 3 vezes, registrando meticulosamente até mesmo a altura dos recifes e a profundidade da água na maré baixa. Na ilha, apenas luzes tênues ardiam, a luz da fogueira coberta por lona, e os marinheiros falavam baixo, como se aguardassem silenciosamente algum ritual. Alguém afiava uma faca no convés, alguém pendurou uma espinha de peixe diante do mastro para rezar ao deus do mar, mas não se ouvia nenhum alvoroço. Eles costumavam aprontar travessuras, bebendo até ficarem com a visão embaçada e até brigando por um pedaço de pão, mas naquele momento todos sabiam o que tinham que fazer. O brilho das lâminas tremeluzia no fogo e ninguém mais fazia piadas.
Era um momento de preparação para a vida e a morte. Toda indulgência e grosseria eram deixadas de lado naquele instante. Eles confiavam incondicionalmente nesse rei louco. Afinal, em inúmeras incursões, sua inteligência sempre se mostrou precisa, e cada risco que corriam com suas vidas resultava em um saque completo. Embora o mar estivesse agora vazio, sem nenhum inimigo à vista, ninguém duvidava dele. 37 velas negras permaneciam silenciosas na neblina, com apenas o rugido baixo das ondas quebrando contra os recifes. Kavir estava no comando do devorador de ondas, seu queixo metálico refletindo um brilho fraco. Ele conseguia ouvir os sussurros abafados e a respiração curta vindos do convés inferior, o ofegar dos animais antes da caçada. O mapa se desdobrou na mente de Kavir. Marés, direção do vento e espaçamento entre os navios estavam todos dentro de seus cálculos. O plano, concebido ao longo de 2 meses, seria colhido esta noite. Antes do amanhecer, os 3 navios de escolta da Maré Vermelha finalmente apareceram na entrada do cinturão da Maré da Fenda. Suas velas eram vagamente visíveis na neblina, e a bandeira com o emblema da Maré Vermelha tremulava em seus mastros. Mais atrás deles, outros 7 navios de escolta navegavam em formação dispersa, formando uma linha defensiva frágil, porém em constante mudança. Kavir estreitou os olhos, observando o ritmo daquele percurso, com um leve sorriso nos lábios. Ele não tinha medo daqueles navios de escolta. 37 velas negras de emboscada foram suficientes para suprimir o poder de fogo desses 10 navios inimigos, sem mencionar os inúmeros ataques bem-sucedidos que o haviam convencido anteriormente de que ele nunca havia errado em seus cálculos. Assim que a ordem fosse dada, a presa seria capturada. E na retaguarda da frota de escolta, uma fila de navios de carga entrava lentamente. Esses eram os verdadeiros alvos, aquele lote transportando presas preciosas. O som da buzina vindo do devorador de ondas era baixo e rítmico. Quase simultaneamente, bandeiras de sinalização foram hasteadas nos mastros de cada navio, e os oficiais de sinalização gesticulavam em todas as direções, confirmando a transmissão da ordem. Essa foi a ordem de ataque. As 17 velas negras que espreitavam à distância despertaram coletivamente. Toda a frota, como animais puxados por cordas, começou a se mover lentamente, e a superfície do mar ondulava com uma luz densa. 3 barcos lança-chamas foram os primeiros a surgir das sombras, avançando em direção ao alvo como flechas. De acordo com o plano de implantação de Kavir, os 3 barcos incendiários da vanguarda não se destinavam a um ataque frontal. Em vez disso, eles primeiro flanqueariam por trás e, enquanto os navios de escolta estivessem distraídos pela luz do fogo, atacariam diretamente os navios de carga, interrompendo seu curso, e então ateariam fogo para bloqueá-los e criar o caos. Essa era a especialidade do Rei Louco, desorganizar formações e usar o medo ardente para consumir a ordem inimiga. Os olhos dos piratas brilharam à luz da fogueira. Eles não conseguiam conter a excitação, murmurando maldições, lambendo os lábios, como se estivessem farejando o cheiro de dinheiro e sangue. O que era devido finalmente chegou, disse o marinheiro com uma risadinha suave, apertando o cabo de sua adaga. Todos sabiam que uma vez iniciado o incêndio, esse empreendimento os alimentaria por um ano inteiro. Todos os seus corações, propensos a apostar a vida, foram inflamados pela ilusão de recompensa. Kavir estava de pé junto à grade, seus lábios curvando-se lentamente, como um caçador esperando a armadilha se fechar. À medida que os barcos incendiários se aproximavam rapidamente, óleo de tubarão era derramado no mar. No instante seguinte, a superfície do mar iluminou-se com chamas vermelho-alaranjadas. Um inferno flamejante se ergueu, línguas de fogo lambiam a parede de névoa, como uma serpente gigante em chamas. Os navios de escolta da Maré Vermelha ficaram presos lá dentro, e o rugido ensurdecedor dos canhões rasgou o céu noturno. 3 navios de escolta foram atingidos em sequência, suas blindagens laterais se romperam em rachaduras e seus cascos começaram a inclinar. Os piratas lançaram bombas mágicas para ataques subsequentes, com explosões que criavam faíscas continuamente na superfície do mar. Em apenas alguns instantes, os 3 navios de escolta foram destruídos. É claro que Kavir não ordenou bombardeio contínuo. As bombas mágicas eram preciosas demais, e ele nunca as desperdiçava sem absoluta certeza. Uma onda de vivas ecoou pelos céus. Viva o Rei Louco! Eles uivaram como se a vitória estivesse ao alcance. O riso de Kavir ecoou pelo vento e pelas ondas, frio e frenético. Naquele mar escaldante de noite, ele acreditava que desta vez seria o seu renascimento. No entanto, a superfície calma do mar mudou repentinamente. As boias na neblina iluminaram-se subitamente com luz vermelha, uma após a outra, traçando arcos regulares no mar. Logo em seguida, explosões irromperam em cadeia, sacudindo as tábuas de madeira e fazendo as cordas das velas saltarem violentamente. Os navios emboscados perderam o equilíbrio imediatamente. 10 deles foram virados instantaneamente no primeiro impacto, transformando-se em projéteis invertidos, com óleo negro espalhando-se rapidamente na água. O impacto das explosões provocou ondas, acompanhadas de gritos dilacerantes. Alguns foram atirados do convés, caindo no mar em chamas de óleo, soltando imediatamente gritos curtos e agonizantes que foram engolidos pelas chamas. Outros foram apanhados por ganchos de ferro quebrados, arrastados inteiros para a água em chamas. Batidas dolorosas e gritos de socorro vinham do porão. Alguém batia incessantemente nas tábuas, gritando, "Me deixem sair!" Mas apenas as ondas e o eco das explosões respondiam. E as chamas se espalharam pelas ondas, iluminando seus rostos aterrorizados. Ao amanhecer, ao longe, Louis observava o mar caótico através de um telescópio. A luz das explosões refletia em seu rosto, sua expressão tão calma como sempre, seu dedo batendo levemente na mira, como se estivesse contando. A brisa marítima ao seu lado agitava as bordas de sua capa, e a luz da fogueira refletia um contorno nítido em seus olhos. A taxa de acerto é ideal, disse ele com leveza.
Este foi o projeto da Silco, a formação choque do trovão, um sistema alquímico de minas flutuantes implantado de acordo com as correntes de maré. Cada nó poderia entrar em ressonância em cadeia, formando uma reação explosiva quando acionado. A formação da frota do Rei Louco era muito densa. Ele próprio enviou seus navios para o campo minado. Obviamente, esses destacamentos não foram improvisados. Há cerca de 2 semanas, Louis já havia previsto, através do sistema diário de inteligência, que Kavir lançaria um ataque na faixa de marés da fenda. Então ordenou que instalassem silenciosamente essa armadilha mortal no fundo do mar. Aquelas minas flutuantes, marcadores ocultos e detonadores estavam todos enterrados sob a maré, aguardando silenciosamente por esta noite. E os 3 navios de escolta também eram iscas construídas especialmente para esse fim, sem ninguém dentro deles. Louis assentiu com a cabeça, guardou o telescópio, com o olhar ainda fixo no distante mar de fogo, nada mal. Em menos de 10 minutos, esses 10 navios foram completamente destruídos. Os sobreviventes lançaram cordas para os navios próximos, alguns as apanharam, enquanto outros foram arrastados novamente pelas ondas de fogo antes que pudessem tocá-las. Mais piratas permaneciam na borda do navio, sem ousar se aproximar, apenas observando impotentes enquanto seus irmãos no mar eram engolidos. O ar estava impregnado com o cheiro de alcatrão, sangue queimado. Até mesmo a respiração tinha um odor de peixe com cheiro de sangue. Tudo isso aconteceu muito rápido, como se uma mão invisível tivesse apertado o botão de avanço rápido. Os destroços e os corpos flutuando no mar transformaram a atmosfera antes confiante em silêncio absoluto. Droga! É uma armadilha! Gritou imediato. Kavir agarrou-se ao corrimão, seus olhos instantaneamente frios. Ele sabia que era uma armadilha, mas não conseguia acreditar. Aquele plano era algo que ele mesmo havia arquitetado. Ninguém sabia os detalhes, exceto ele. Como é possível que tenha sido alvo de uma emboscada antecipada? A raiva e a inquietação fervilhavam no peito de Kavir, como se quisessem rasgá-lo. O navio de escolta da Aurora virou-se subitamente, sua blindagem do casco abrindo-se para revelar conjuntos de canhões. No segundo seguinte, as balas de canhão rolaram para trás com o vento do mar. Canhões giratórios ocultos dispararam de baixo para cima, uma chuva de tiros de canhão, afundando mais um navio à vela negro semi-destruído. Kavir cerrou os dentes, reprimindo o choque e a raiva, praguejando baixinho. Calma, ainda não acabou. O pânico foi reprimido à força. De repente, ele se virou e rugiu. Continuem lançando óleo de tubarão. Lancem cortinas de fumaça. Ajustem a formação. Ataquem pinça pelas 2 asas. Comecem a segunda onda de ataque. O navio imediatamente despejou óleo, uma cortina de fogo se ergueu e uma fumaça vermelho-alaranjada se espalhou. Mesmo com 11 navios perdidos, Kavir ainda avaliava a situação com base em sua experiência, preparando-se para uma ruptura forçada. O paredão desabou com um estrondo, a água do mar invadiu o porto e a luz da fogueira refletiu em seu perfil. Kavir ainda acreditava que com seus métodos essa batalha ainda poderia ser vencida. Imediatamente, todos os navios à vela negros içaram suas velas e avançaram em direção aos antigos navios de carga. Esses não eram recrutas novatos, mas piratas experientes. Embora seu lado tivesse perdido quase 1/3 de sua força de combate, essa cena não foi suficiente para abalar suas forças. Os piratas, com agilidade, engataram guinchos, estabilizaram seus navios e usaram cordas curtas para prender os corrimãos do cargueiro pela lateral. Alguns até já tinham pranchas de embarque prontas, preparados para invadir o convés em ondas. O pânico foi reprimido à força. De repente, ele se virou e rugiu. Continuem lançando óleo de tubarão. Lancem cortinas de fumaça. Ajustem a formação. Ataquem pinça pelas 2 asas. Comecem a segunda onda de ataque. O navio imediatamente despejou óleo, uma cortina de fogo se ergueu e uma fumaça vermelho-alaranjada se espalhou. Mesmo com 11 navios perdidos, Kavir ainda avaliava a situação com base em sua experiência, preparando-se para uma ofensiva forçada. O paredão desabou com um estrondo, a água do mar invadiu o porto e a luz da fogueira refletiu em seu perfil. Kavir ainda acreditava que com seus métodos essa batalha ainda poderia ser vencida. Imediatamente, todos os navios à vela negros içaram suas velas e avançaram em direção aos antigos navios de carga. Esses não eram recrutas novatos, mas piratas experientes. Embora seu lado tivesse perdido quase 1/3 de sua força de combate, essa cena não foi suficiente para abalar suas forças. Os piratas, com agilidade, engataram guinchos, estabilizaram seus navios e usaram cordas curtas para prender os corrimãos do cargueiro pela lateral. Alguns até já tinham pranchas de embarque prontas, preparados para invadir o convés em ondas. Capítulo 369. Assim que Kavir deu a ordem, a frota pressionou as amoradas e acelerou. Barris de óleo inflamável foram retirados das escotilhas. Os marinheiros rapidamente os abriram, acenderam e despejaram o óleo quente, que se espalhou pelas ondas. Uma densa fumaça subiu do mar, carregando um odor pungente em direção ao dique. As velas vibravam sob as cordas esticadas, e o casco de madeira rangia com um som baixo de fricção na maré. Cada navio navegava à sua velocidade máxima, uma combinação de puxões manuais de corda e velas ajustadas pelo vento. Este era o limite para os antigos veleiros do Mar do Norte. Não havia tecnologia obscura envolvida, mas nas mãos de marinheiros experientes. Eles ainda eram tão rápidos quanto uma forte rajada de vento. Toques contínuos de buzina ecoavam no convés, e as bandeiras de sinalização em todos os navios mudavam simultaneamente. As 2 fragatas aladas começaram a planar por trás da densa fumaça, formando uma formação de ataque em pinça sob a cobertura da cortina de fumaça e da correnteza. Kavir estava de pé no topo do convés de popa, com as mãos no parapeito, os olhos fixos no amanhecer daquele navio cargueiro. Bomba mágica carregada, disse ele, inclinando-se para confirmar o ângulo, avaliando-o e a direção do vento apenas pela experiência sem instrumentos.
Com um estrondo grave, a boca do canhão cuspiu chamas brancas, e a bala de canhão descreveu um arco através da fumaça, atingindo em cheio o casco dianteiro do navio. O impacto sacudiu o mar, quase derrubando as pessoas. Mas quando a fumaça se dissipou, Kavir viu que os navios ainda estavam firmes, com apenas algumas pequenas amassaduras nas laterais. Era uma armadura feita de carvalho nórdico espesso e ferro frio, com um revestimento alquímico na superfície para dispersar o impacto. Como isso é possível, ele praguejou baixinho. As balas de canhão quase não surtiram efeito nos navios inimigos, e a formação da Aurora nem sequer fez tremer as velas. Seus canhões e tecnologia foram fornecidos pela Companhia Comercial de Cinzas, já considerada de vanguarda no mundo, embora o alcance da Maré Vermelha fosse limitado e a precisão dependesse exclusivamente da estimativa experiente de distância e da correção do vento. Era suficiente para lidar com navios mercantes comuns ou defesas costeiras, mas contra esses navios de guerra modificados a Aurora, mostrou-se totalmente ineficaz. Vários artilheiros trocaram olhares de espanto, e até mesmo seus movimentos de recarga diminuíram em meio segundo. Continue recarregando. Não pare. Kavir reprimiu a raiva e acenou com a mão bruscamente. Seu coração batia forte no peito. Ele agarrou o corrimão, encarando os locais atingidos, seu olhar escurecendo aos poucos. Mas os disparos de canhão subsequentes deixaram apenas marcas superficiais no casco do Alvorada, sem sequer levantar estilhaços. Era claramente visível que a camada externa daqueles cascos brilhava com um leve revestimento dourado, como se absorvesse todo o impacto. Kavir começou a sentir um arrepio, que subiu da espinha até o pescoço. Isso significava que mesmo que o ataque planejado tivesse sucesso, o plano dele não teria. Pela primeira vez, ele sentiu uma sensação estranha. Não era mais o caçador, mas a presa que caiu em uma armadilha. A frota da Aurora era tão estável quanto montanhas, velas bem amarradas, cascos imóveis na correnteza. Enquanto isso, do outro lado, Louis estava na plataforma de comando, segurando firmemente os binóculos. Com a bandeira de batalha tremulando ao seu lado, ele observou sua frota se espalhar firmemente, com um sorriso satisfeito nos lábios. Os navios da Aurora eram como fortalezas de paredes grossas, seus revestimentos refletindo um brilho escuro, cada bala de canhão deixando apenas marcas superficiais na lateral do navio. Ele ficou extremamente satisfeito com o desempenho defensivo desses navios, verdadeiramente digno dos imensos recursos que investiu na criação de embarcações que superaram as de sua época. Muito bem, disse Louis, largando os binóculos e ordenando calmamente a Elliot que estava ao seu lado. Fogo. O sinalizador imediatamente hasteou a bandeira de comando e a frota ajustou-se para uma formação de bordada. Bum, bum, bum. Um rugido irrompeu imediatamente quando a frota da Aurora disparou uma salva de bombas mágicas. Nesse instante, todo o porto foi iluminado por uma luz branca, o fogo rasgando o céu como um relâmpago. As bombas mágicas da Aurora eram compactas, mas podiam mergulhar em segundos após o impacto e explodir, com a onda de choque perfurando diretamente o fundo do navio. Kavir assistiu impotente enquanto duas fragatas em seu flanco esquerdo eram atingidas repetidamente, seus cascos partidos ao meio, mastros quebrados, conveses fraturados e marinheiros lançados ao mar pelo impacto. Logo em seguida, mais 4 navios de velas negras foram atingidos e pegaram fogo, com chamas irrompendo do porão e línguas de fogo subindo pelas amoradas. As explosões eram incessantes e todo o mar noturno parecia estar tremendo. A frota da Aurora era tão firme quanto uma montanha, o ritmo de suas descargas laterais completamente organizado, e cada salva atingia com precisão pontos vitais, com áreas de impacto quase sobrepostas. Esta era, naturalmente, a bomba mágica naval especialmente fabricada por Silco, com um revestimento de ferro rúnico, contendo internamente detonadores alquímicos e catalisadores de cristal mágico. Após a detonação subaquática, criava um efeito de cavitação suficiente para romper a quilha de um navio. Os navios atingidos por ela não resistiam por mais de 10 segundos antes de emborcar. Droga! O que é isso? Rugiu o ajudante de Kavir, mas sua voz foi quase abafada pelo trovão. A frota pirata estava em completa desordem. Fogueiras no flanco esquerdo alastravam-se pelo mar, as chamas curvadas pela maré e depois inflamadas pelo vento. Cada salva atingia mais alguns navios, a luz das explosões refletindo no mar como flores vermelhas desabrochando na água. Kavir agarrou-se firmemente ao corrimão, com os nós dos dedos brancos. Seus ouvidos zumbiam e seu coração batia violentamente no peito. Tal poder de fogo concentrado e precisão eram algo que ele jamais vira ou imaginara em suas décadas navegando pelos mares. Totalmente a estibordo, rompam pela lateral externa, ordenou ele em um sussurro trêmulo. As fragatas imediatamente ajustaram o curso, mas nesse instante, outra saraivada de bombas mágicas caiu. 2 navios foram partidos ao meio bem diante dos olhos de Kavir, com destroços voando e ondas de fogo levantando respingos do mar. Gritos humanos, explosões e o som de madeira quebrando se entrelaçavam, como se todo o mar estivesse gemendo. Avancem, gritou Kavir. Ele sabia que essa batalha era irreversível. O poder de fogo do amanhecer superou em muito as expectativas, e sua frota perdeu a formação. Embora ainda não soubesse exatamente onde havia se perdido, ele entendia que se não escapasse, seria completamente aniquilado. Ele cerrou os dentes e ordenou: todos os navios operacionais, velocidade máxima para o sul. Não se preocupem com o resto. O devorador de ondas virou e acelerou, lançando óleo incendiário ao mar pela popa para obscurecer seu rastro. Fumaça densa e chamas bloquearam a visão, e ele não olhou mais para aquele mar caótico. Os navios restantes, em chamas, ficaram para trás, os gritos de suas tripulações e os sons das explosões dispersos pelo vento. Mas Kavir só queria escapar, custasse o que custasse. No entanto, a frota do porto da Alvorada não parou.
Diversas pequenas aeronaves de perseguição se separaram da formação, suas velas desfraldadas instantaneamente, o vento cortando a névoa noturna como uma faca. A ordem de Louis foi clara e calma. Nenhum sobrevivente, exceto o navio principal. Assim, a formação de Elliot avançou rapidamente ao amanhecer, a linha de fogo avançando como uma maré. Cada bombardeio atingia precisamente o rastro do devorador de ondas, com colunas de água das explosões elevando-se constantemente atrás do navio. Kavir olhou para trás, quase conseguindo ver claramente o emblema brilhante da maré vermelha na proa do navio Alvorada. Era uma sensação opressiva, como se até o deus do mar estivesse do lado do inimigo. A frota da Aurora perseguia em velocidade extrema, como uma parede de aço avançando, cortando as ondas em linha reta. A mente de Kavir estava em turbilhão, e ele finalmente percebeu que o poder de combate da Aurora estava em um nível que ele não conseguia compreender. Era uma diferença que não podia ser superada por números ou poder de fogo. Mas as coisas tinham chegado a este ponto, e só restava um último recurso. O convés estava um caos, os piratas pressentindo instintivamente que algo estava errado. Alguns gritaram para abandonar o navio, outros saltaram para o mar e outros ainda agitaram desesperadamente os canhões, tentando disparar mais uma rodada de contra-ataque. Kavir, após um momento de emoção contida, jogou a cabeça para trás e riu, com a voz rouca, que se danem, que afundem conosco. Sua voz era como metal se rasgando, estilhaçando-se violentamente à luz da fogueira. Vários ajudantes olharam para ele, com os rostos pálidos. Todos sabiam que o rei louco estava enlouquecendo novamente. Incendeiem o depósito de óleo no porão. Ele rugiu pegando uma tocha e atirando-a contra o convés. O óleo espirrou e as chamas irromperam imediatamente. Vários piratas tentaram freneticamente apagar o fogo, mas ele desembainhou seu sabre e gritou para eles: quem quiser ir embora, saia. O navio começou a tremer violentamente, o fogo se alastrou rapidamente, as chamas iluminando cada rosto desesperado. Quando todos pensavam que o rei louco os levaria consigo, seus olhos subitamente recuperaram a calma. Kavir sussurrou a 2 confidentes: para o porão de popa, preparem o bote. Seu tom era tão calmo como se estivesse dando uma ordem de navegação comum. Em meio ao caos que antecedeu a explosão, ele e seus confidentes deslizaram silenciosamente para a popa, baixando o pequeno barco que já estava preparado. As chamas no porão já haviam atingido as vigas curvas, e o som de madeira rachando vinha do convés. Ele lançou um último olhar para o convés em chamas, os gritos, os palavrões e a luz do fogo, um pesadelo que ele próprio havia orquestrado. Velocidade máxima, escapem para o norte com a corrente, ordenou ele, voltando a ser o comandante calmo. O pequeno barco deixou o campo de batalha levado pela correnteza, o som dos remos quase abafado pelos ecos das explosões. O devorador de ondas explodiu com um rugido atrás deles, o navio inteiro partido ao meio com chamas irrompendo para o céu. Vários marinheiros em fuga lutavam no mar, arrastados para o inferno pela onda de choque. Kavir não olhou para trás. Ele sabia que tinha perdido completamente. Nem ele sabia se havia perdido em estratégia, tática, poder de fogo ou para aquele jovem lorde que nunca conhecera. Evite essa linha de fogo, velocidade máxima, sussurrou ele ao timoneiro confidente. O pequeno barco balançava nas ondas, finalmente deixando para trás a luz das fogueiras da zona de batalha. Quase no instante em que pensou ter escapado, uma rede de metal foi lançada lateralmente, prendendo firmemente o pequeno barco. Seu confidente ficou preso na rede, e Kavir não teve chance de reagir, sendo lançado ao mar. Ele engasgou com 2 goles de água salgada, lutando para conseguir olhar para cima. Vários cavaleiros da Maré Vermelha já o observavam do convés, suas lanças brilhando friamente ao luar. O mar voltou ao silêncio. Apenas destroços e fragmentos de madeira carbonizada flutuavam na superfície, e o cheiro de óleo queimado ainda persistia na brisa noturna. Das 37 velas negras, 23 viraram cinzas, e as poucas restantes afundaram ou quebraram, restando apenas seus mastros balançando nas ondas. A frota da Aurora estava disposta em formação impecável, a luz da fogueira iluminando o mar. Louis estava no convés, olhando para o rei dos piratas sendo arrastado a bordo. O homem estava desgrenhado, seu maxilar de metal estava vermelho e queimado, seus olhos estavam cheios de cinzas e avermelhados. Misericórdia, eu me rendo, por favor. Ele jazia no convés, implorando incessantemente por misericórdia com a garganta quebrada, rouca e lacrimosa, incapaz de completar uma frase. Louis não falou imediatamente, apenas o observou em silêncio. Kavir ergueu a cabeça discretamente e finalmente o viu com clareza. O jovem conde era alto e ereto, seus cabelos negros revoltos pelo vento, seu manto ainda manchado de cinzas de pólvora. Não havia raiva em seu rosto jovem, a luz da fogueira refletia em seus olhos como um espelho impenetrável. Seu coração apertou de repente e o nome que se ouvia por aí passou pela sua mente: Conde da Maré Vermelha, Louis. Nesse momento, ele compreendeu que não estava diante de um senhor comum, mas de um predador que surgia apenas no centro da tempestade, disfarçado apenas sob uma pele nobre. De repente, Louis deu um leve sorriso, um sorriso frio com um toque de travessura. Ele se inclinou com um tom tão calmo como se estivesse fofocando casualmente, sei sobre sua esposa e filha, no Porto Ceril, na Federação Esmeralda. Kavir enrijeceu abruptamente, primeiro atordoado, depois ofegando violentamente, a cor sumindo de seu rosto aos poucos. Ele ergueu o olhar, as pupilas contraídas como pontinhos de luz, a voz rouca a ponto de falhar. Você, como você sabe? Louis não respondeu, apenas esboçou um sorriso brincalhão. Na verdade, essa informação não significava nada para ele. Afinal, ele não poderia ir à Federação Esmeralda para capturar sua esposa e filha. Era apenas uma pequena travessura, querendo ver a reação do rei dos piratas. As mãos de Kavir tremiam, querendo sustentar o corpo, mas sem forças. Em seu rosto, antes implacável e insano, o verdadeiro medo e pânico surgiram pela primeira vez.
Não se mexa. Ele queria atacar, rugir como uma fera, mas 2 cavaleiros da Aurora já o pressionavam pelos ombros, botas de aço esmagando seu corpo, lâminas contra seu pescoço. Por favor, poupe-os. Kavir se debateu e gritou, mas sua voz foi imediatamente abafada, alguns pedidos de misericórdia se transformando em suspiros fragmentados, finalmente dispersos pelo vento noturno. Louis apenas sorriu de forma brincalhona. Levem-no embora. Desenterrem todos os seus tesouros, não deixem nenhum para trás. As pupilas de Kavir contraíram-se bruscamente, seu corpo inteiro tremia, como se sua última linha de defesa tivesse sido arrancada. Louis desviou o olhar, virou-se e deixou de prestar atenção. Os cavaleiros arrastaram o rei louco para longe, as solas de suas botas esmagando as manchas de sangue no convés. Os esforços de Kavir foram diminuindo cada vez mais, a luz em seus olhos se extinguiu completamente, como uma faísca apagada. Em poucos passos, a gaiola improvisada do amanhecer estava montada, com estacas de ferro prendendo os piratas capturados. Vários cavaleiros escoltaram Kavir até uma sala de interrogatório rudimentar. Kavir permaneceu sentado na cadeira, ainda astuto. O estado deplorável em que se encontrava era apenas uma farsa. Há muito priorizar a sua própria segurança em detrimento da sua família. E ele sabia que o Senhor da Aurora não o mataria facilmente, pelo menos não ainda. Enquanto ele mantivesse as coordenadas cruciais do tesouro, ainda poderia negociar sua vida. Ele analisou os arredores, calculando rapidamente com a mente. Enquanto pudesse ganhar tempo, enquanto houvesse uma chance, ele encontraria uma maneira de escapar. Mas ele logo percebeu que aquele interrogatório era diferente de qualquer outro que já tivesse visto. Os cavaleiros não tinham chicotes nem tenazes de fogo. Os instrumentos que eles apresentaram, no entanto, causaram-lhe arrepios. Tape a boca dele e não o deixe gritar, instruiu Elliot em tom calmo. Um recipiente com névoa foi aceso, e uma fumaça branca pálida foi envolvida por uma máscara que cobria sua boca e nariz. Kavir franziu a testa. O aroma agridoce o deixava inquieto instintivamente. Ele pretendia implorar por misericórdia, mas só conseguiu emitir um suspiro baixo e abafado. Outro cavaleiro retirou uma seriga fina, que brilhava prateada, refletindo uma luz fria sob a lâmpada. O que é isso? Perguntou ele com a voz rouca com um toque de inquietação. Ninguém respondeu. A agulha perfurou seu braço, quase sem dor. O que se seguiu foi uma sensação de frieza, que percorreu suas veias até o pescoço. Após alguns segundos, seus batimentos cardíacos tornaram-se irregulares. Ele podia ouvir sua própria respiração ficar pesada. Um brilho tênue surgiu na periferia de sua visão, como sombras flutuando na névoa. Kavir tentou se conter, dizendo a si mesmo que aquilo era apenas intimidação, mas a reação do seu corpo foi mais rápida do que a sua consciência. Fragmentos de memória começaram a vir à tona, sua mente parecia dilacerada, luz e som se entrelaçavam. Ele ouviu os sinos da igreja no porto de sua cidade natal, viu a sombra de sua esposa segurando uma lanterna e, em seguida, viu os recifes do arquipélago do abismo de gelo, os contornos daqueles baús escondidos. Fale, disse ele, removendo a máscara. Kavir cerrou os dentes, tentando controlar a respiração e se forçando a não falar. Em Recife Norte 3, mas as palavras jorraram de sua garganta por conta própria. Ele fechou a boca abruptamente, mordendo a língua, e um gosto metálico se espalhou pelo seu rosto. Mas sua língua já não estava sob controle. A cada leve toque da seriga, sua voz escapava por conta própria, aquela frieza como um fio invisível, arrancando suas memórias. Recife Leste, Baía Branca, fundo do porão escuro, segunda camada, seus olhos estavam aterrorizados, o suor escorrendo por suas bochechas desde as têmporas. Pare! Pare! Ele gritou com a voz embargada, mas não conseguiu parar de jeito nenhum. Os cavaleiros simplesmente anotavam calmamente cada coordenada, trocando olhares ocasionalmente. À medida que o líquido era injetado, seus pensamentos se despedaçavam em inúmeros pedaços. Quando a última resistência se quebrou, ele desabou na cadeira com os olhos vidrados, ainda murmurando inconscientemente, barril, fundo do segundo barril. Elliot olhou para o livro de registros, sinalizando o fim. O alquimista guardou os instrumentos, o recipiente de névoa se apagou e o ar foi se dissipando lentamente. Isto é verdadeiramente uma obra de gênio, exclamou um cavaleiro. O corpo de Kavir tremia levemente, seus olhos estavam fundos, sua boca ainda se contraía. Ele já não era astuto, já não era louco, restava apenas um terror silencioso. Ele sabia que tinha revelado tudo, mas nem sequer conseguia se lembrar por que tinha falado. O vento noturno lá fora trazia o cheiro de cinzas, e detritos flutuavam no mar. Os cavaleiros partiram em grupos para escavar aquelas coordenadas. Louis observou em silêncio do convés, sem dizer mais nada. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!